Olá, professores, bom dia. Bom dia, professora Marla. Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta com mais uma capacitação do ciclo de capacitação docente, uma temática importante que é sempre demandada pelos professores, Marla, referente aos cuidados pessoais, né? A importância da saúde mental. Eu particularmente adoro dar aula, eu já dou aula há praticamente 20 anos, mas não deixa de ser um desafio, né? E a gente percebe uma série de dificuldades quando se fala em conciliar, preparar a aula, fazer as atividades das classes, com cumprir as atividades, fora a questão do conflito de geração, né? Hoje em dia, os alunos são diferentes, o tempo que a gente vive é diferente, e acho que discutir sobre isso, refletir sobre isso é importantíssimo. Então, é um prazer aqui estar hoje, sábado de manhã, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, entender um pouco mais. Para isso, foi convidado a professora Mayla. A Mayla, ela é professora do curso de Psicologia e Fisioterapia, e ela vai falar aqui um pouquinho sobre essa temática. Antes de passar a palavra para você, Mayla, eu vou só dar um recado para todos os professores. A gente está captando sugestões de capacitações para o próximo semestre. Um enfoque importante que a gente conseguiu dar um upgrade foi exatamente com as sugestões dos professores. Então, eu vou encaminhar junto com a lista de presença, uma lista para preenchimento de sugestão. Se por acaso quiser prestar atenção e não preencher isso, durante essa semana a gente vai encaminhar por e-mail também essa formas para poder enviar sugestões, mas eu peço que todos que tiverem alguma tema que acha que possa ser relevante, inclusive com sugestões de nomes, que nos envie, porque isso ajuda muito nesse processo de organização das capacitações docentes. Então, eu queria passar aqui a palavra para você, Mara. Fica à vontade, é um prazer poder te escutar. Obrigada, Jorge. Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Vou só abrir aqui a apresentação. Deu certo aí? Eu estou vendo projetando aqui, cuidando de você. Perfeito, agora projetou. Então, pessoal, vamos lá. Bom dia. Como o Jorge me apresentou, eu sou a Maíla. Sou professora do curso de Psicologia e Fisioterapia. E hoje eu vou falar para vocês sobre o tema da saúde mental, né? O nome da apresentação é Cuidando de Você, a importância da saúde mental. Confesso que quando o Jorge me chamou, eu sou uma pessoa assim que sou muito animada. Ele falou, eu topei e passou um pouco, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse pessoal, né? Assim, e aí eu vou contar para vocês o que eu pensei aqui para a gente trabalhar nesse percurso. Mas antes eu queria começar me apresentando, falando do percurso aqui, né? Eu vou falar um pouco sobre saúde mental e trabalho, saúde mental do docente, e eu vou trazer algumas contribuições da psicologia, né, para a gente, porque assim é um tema muito amplo, dá para a gente falar muita coisa, né? E eu resolvi então fazer esse recorte, trazendo aí a teoria da hierarquia de necessidades do Maslow e da autoeficácia de Bandura, né? Vamos ver se a gente chega a uma conclusão de como essas teorias aí da psicologia podem nos auxiliar nesse cuidado com a saúde mental. E para iniciar, eu vou me apresentar, né? Essa sou eu, sou psicóloga, mestre em psicologia, cognição e comportamento. Atualmente eu estou como subcoordenadora aí do curso de psicologia, dou aula na fisioterapia e na psicologia. E aí é que eu apresento, né? Me apresento com todo esse percurso profissional e acadêmico. E aí, só para a gente já começar refletindo, a gente sempre se apresenta muito através da questão profissional. Por quê? Porque a profissão ela é algo muito importante e determinante aí na nossa identidade. Mas é importante a gente lembrar as outras coisas que nós somos, mas que a gente não se apresenta como, né? Então, eu também sou filha, irmã, amiga, tutora de pet, estou aprendendo a tocar violão, tenho talento aí para artesanato culinária, sou apaixonada por música, viagem, sou madrinha de um monte de casamento, de uma turma aí, e várias outras coisas.
Depois eu acho que vai fazer um pouco de sentido isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas vamos começar. Vamos começar então falando sobre o que é a saúde mental, né? Assim, o conceito de saúde mental ele é muito amplo, né? Ele vai ter variações quanto à sua definição ou a identificação daquilo que o determina, né? Mas uma coisa que é claro é que não se trata apenas de ausência de perturbação mental. Vamos seguir, né, o conceito de saúde da OMS, né, de que é um bem-estar em várias esferas da vida, né? Então a saúde mental também vai seguir esse conceito, né, que não vai representar uma ausência de doenças, mas um bem-estar, uma qualidade de vida. Nós vamos falar um pouquinho mais. E aí, se a gente for pegar a definição, né, da Organização Mundial de Saúde, a gente vai entender que saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite que as pessoas enfrentem o estresse da vida, percebam suas habilidades, aprendam bem, trabalhem bem e contribuam para as suas comunidades, com as suas comunidades. E a saúde mental, ela não pode ser pensada de uma forma restrita, de uma forma individualizada, né? É muito importante a gente lembrar que ela é determinada por questões sociais e econômicas, né? Entre as quais a gente vai falar das condições de trabalho e desemprego, educação, pobreza, condições de habitação, urbanização, discriminação sexual e violência baseada no gênero, experiências e interações familiares, principalmente aquelas no início da vida, exclusão social e estigma, cultura e acontecimentos de vida estressantes. Então, tudo isso, né, afeta a saúde mental dos indivíduos e das comunidades. E aí, falando da proposta aqui dessa apresentação, dessa capacitação, qual que é a importância, né, da gente falar de saúde mental, da gente cuidar da saúde mental, né? Vamos falar do que acontece quando a saúde mental está prejudicada. A má saúde mental ela tem um efeito negativo sobre vários aspectos da vida dos sujeitos, né? Os aspectos cognitivo, comportamental, emocional, social, vai impactar no bem-estar e funcionamento relacional, né? Nas interações sociais, na saúde física, na identidade pessoal e bem-estar em relação ao trabalho, né? Com relação à questão da saúde física, isso é muito nítido, né? A gente sabe que quadros depressivos e ansiosos, eles potencializam, eles podem acelerar, né, o surgimento de condições clínicas diversas, por exemplo, doenças cardiovasculares, né? Dentre as quais aí o diabetes. Então, assim, é muito importante esse cuidado com a saúde mental, porque ele vai determinar a forma como a pessoa se cuida de um modo geral, né? E aí, especificamente em relação ao trabalho, né? Qual que é o impacto, a importância da gente falar, pensar sobre saúde mental? Os efeitos de uma má saúde mental vão ser observados na diminuição na produtividade e desempenho no trabalho, uma redução na capacidade de trabalhar com segurança, uma dificuldade em manter ou conseguir trabalho, né? O presenteísmo, que é aquela pessoa que está no trabalho, está ali só de corpo presente, né? Mas com a cabeça em outro lugar, o absenteísmo e a rotatividade. E aí, o que a gente observa nesses vários pontos aqui? Que é uma relação perde-perde, todo mundo sai perdendo, né? O trabalhador, que ele está em sofrimento, né? Os empregadores, a economia e toda a sociedade, porque é um adoecimento que não acomete somente o trabalhador, né? Mas ele vai trazer impactos aí sociais mais amplos. E aí, gente, com relação à saúde mental, né, o que a gente tem aí de dados mundiais? Assim? Estima-se que 15% dos adultos em idade ativa, reprodutiva, enfim, experimentem sofrimento mental em qualquer momento. Então, assim, muitas pessoas vão experimentar esse sofrimento mental. Para a gente ter uma ideia, no mundo, né, a gente teve 301 milhões de pessoas com ansiedade em 2019, 280 milhões de pessoas estavam vivendo com depressão, 64 milhões com esquizofrenia ou transtorno bipolar, né, que a gente sabe que
traz aí uma série de prejuízos, né, para a vida da pessoa, e 703 mil pessoas, né, morrendo por suicídio a cada ano. E aí, quais são os riscos psicossociais para a saúde mental no trabalho, né? Assim, o que a Organização Mundial de Saúde vai dizer sobre o impacto do trabalho na saúde mental das pessoas? Então, quais são os fatores que vão interferir na saúde mental dos trabalhadores, né? Primeiro ponto é o conteúdo do trabalho, a organização das tarefas, a carga e ritmo de trabalho, o horário de trabalho, o controle e autonomia, ambiente e equipamentos, cultura e função organizacional, relações interpessoais no trabalho, o papel que a pessoa tem na organização, o desenvolvimento de carreira e a interface casa-trabalho, né? Então, assim, de um modo geral, falando bem geral sobre esses vários pontos, o que a gente observa? Que quando a gente tem uma instituição que é muito desorganizada, que as tarefas elas não seguem ali uma certa previsibilidade, em que o profissional ele não tem autonomia, né? Que ele não se sente reconhecido, valorizado, né? Com potencial de crescimento, que ele não tem autonomia, ele não tem liberdade para criar, né? Assim, autonomia para criar. Se ele está num ambiente que ele passa por insegurança, né? Se ele tem um papel na organização que não é muito estabelecido, ou que ele está com uma função, acaba exercendo outra ali sem reconhecimento, e se ele vivencia o trabalho muito próximo da casa, ou seja, pessoal, essas pessoas elas estão mais propensas, né, a desenvolver aí algum adoecimento psíquico. E aí, né, diante disso, né, o que se preconiza? Que para que haja uma prevenção, né, uma promoção e um tratamento, né, dessas questões envolvendo a saúde mental do trabalhador, que sejam feitas intervenções em várias frentes, né? Intervenções a nível organizacional, treinamento de gestores e trabalhadores, intervenções individuais e para aqueles que se afastaram, que seja realizado programas de retorno ao trabalho, né? Porque se o adoecimento mental ele tem relação com o trabalho, é necessário que isso seja trabalhado para que essa pessoa seja reinserida naquele contexto, né, de forma cuidadosa, né, considerando ali as particularidades daquela pessoa. E aí eu destaquei aqui para a gente a questão das intervenções individuais. Eu quis trazer todo esse panorama para a gente tomar cuidado de não individualizar, subjetivar demais a questão do adoecimento mental, né? Assim, a gente sabe que é algo amplo, é complexo, mas como eu tenho uma hora para falar com vocês e eu vou trazer aí o aspecto da psicologia, eu vou focar nesse ponto. Mas se a gente olhar só para esse ponto, a gente vai estar só enxugando gelo, né? A gente precisa pensar de uma forma mais ampliada, pensando que a saúde mental, seguindo aí o conceito de saúde, ela é biopsicossocial, né? E aí, gente, pensando assim nas intervenções individuais, né? Assim, o que a gente observa como evidências assim que trazem benefícios para o trabalhador de um modo geral, né? A gente vai falar de duas frentes, assim, as intervenções psicossociais, né? E as intervenções que têm a ver com atividade física, né? Com o aspecto físico do lazer. Então, assim, o que a gente orienta, né? Que sejam realizadas intervenções baseadas em mindfulness. Não sei se vocês conhecem o mindfulness, né? Na faculdade agora a gente vai ter a disciplina, né? E para todos os cursos, optativa. É uma prática que a gente está vendo que tem muitas evidências, né? No sentido de manejo de estresse, controle de ansiedade, né? Então, ele é muito interessante, principalmente as instituições que trabalham isso dentro das próprias instituições, às vezes fornecendo em grupo, né? Assim,
em grupo de trabalhadores, a gente observa que tem efeitos bem interessantes. A psicoterapia, né, que são processos aí que ajudam as pessoas a lidarem com seus aspectos pessoais, né, questões de personalidade, que possibilitam que elas possam ampliar perspectivas, elaborarem estratégias de enfrentamento, que a gente vai chamar de estratégias de coping, né, de forma que elas consigam reduzir esse sofrimento emocional e melhorar a eficácia delas no trabalho. E além disso, né, é importante a gente falar sobre a atividade física e lazer, né? Então, assim, treino de resistência de força, treino aeróbico, caminhada ou yoga, né? Assim, são considerados pontos interessantes para melhorar a saúde mental e capacidade para o trabalho. Mas aí, eu quis fazer um recorte, né? Assim, já que é uma capacitação docente, né? O que nós podemos trazer aí para os docentes, né? Qual que é a realidade dos docentes? E aí, né, o que a gente identifica? Tem alguns fatores que tornam a função do docente universitário propensa a doenças de cunho psicoemocional ou psicossomático, dentre os quais vão se destacar os seguintes: exigências referentes à alta produtividade científica, né? Então, isso aqui é um fator, né, que pode propiciar esse sofrimento mental. É lógico que se a gente vai falar de um fator isolado, ele vai ter uma importância, mas se a gente for aglutinando, somando esses vários fatores, a gente vai ver que o risco vai aumentando. Outro fator é a necessidade de constante atualização pela participação em congressos, bancas, então tendo que participar aí de muitos eventos, né? As longas jornadas de trabalho, inclusive nos finais de semana e feriados, né? Não vou nem comentar nada sobre isso, mas a gente fica feliz quando tem um feriado, às vezes, para colocar as coisas em dia, né? Porque realmente é muita demanda, muita coisa. E tem a questão do estresse tecnológico, né? Assim, a gente está num momento, assim, de muitas atualizações, de muitas novidades, e às vezes é difícil acompanhar o ritmo, né? Então a gente está sempre tendo que se atualizar e isso pode gerar um estresse tecnológico, uma insegurança, né? Será que eu dou conta de me atualizar? Será que eu dou conta de aprender? E isso tudo contribui muito para esse estresse, né? Para esse adoecimento aí psicoemocional. E aí o que se observa nos docentes, né? Diante desses pontos, esses fatores que eu trouxe aqui. A gente observa que é muito comum sentimentos como culpa e impotência, né? Porque o que geralmente os professores eles significam assim diante das suas dificuldades, né? Eles vão entender que eles que não estão dando conta, que eles que são devagar, digamos assim, né? Que eles, enfim, vão ficando muito inseguros em relação às competências, capacidades deles em relação a essas diversas demandas. E além disso, né, vamos pensar em quais são os problemas de saúde mais comuns que a gente observa em professores, pela própria característica do trabalho, né? O professor fica muito sentado ou muito em pé, né? Então, a gente observa dores nas costas, dores nas pernas, problemas vocais. E em relação à saúde mental, especificamente, o que a gente observa é que existe, né, um grande número de professores que relatam nervosismo, ansiedade e cansaço mental. E aí, outros aspectos que vão interferir negativamente na qualidade de vida dos professores e na qualidade de vida do trabalho desses docentes são a pior qualidade do sono, sedentarismo, poucas atividades de lazer, automedicação, e aí eu vou dar uma ênfase aqui para o nosso grupo, porque nós somos profissionais da saúde, a gente tem muito acesso, né, à medicação, alimentação desequilibrada e tabagismo. Não sei se vocês conseguem refletir aqui comigo, né? Mas assim, tudo isso tem muito a ver com rotina. E às vezes a rotina é muito pesada, né? Às vezes é uma rotina também assim pouco regular. Então isso tudo acaba interferindo nesses pontos aqui de qualidade de vida e de qualidade de vida no trabalho. E aí, gente, né? Falando sobre isso, né? Pensando sobre isso, a gente pode falar várias coisas, né?
Mas então eu resolvi trazer algumas contribuições sobre o cuidado emocional dos docentes. Assim. Então, o que a gente pode, do ponto de vista da psicologia, contribuir para a gente refletir, para a gente poder pensar esse cuidado conosco, com os outros, né? Porque nós somos seres no mundo, com os outros, então a gente cuida da gente, a gente cuida também das nossas relações. A gente não está bem, isso acaba impactando na nossa família, acaba impactando na nossa relação com os colegas, com os alunos, né? Então, de certa forma, é como se fosse um efeito assim, em cadeia mesmo, né? Uma reação em cadeia. A gente vai se cuidando, a gente vai sendo cuidado e isso tudo vai repercutindo positivamente aí no nosso entorno. E aí, para começar, eu vou apresentar para vocês algumas ideias do Abraham Maslow, que não sei se vocês conhecem o Maslow. Geralmente, quem não tem muito contato com a psicologia, conhece mais sobre a psicanálise, né? E a terapia cognitivo-comportamental e a terapia comportamental, né? Mas a gente tem várias abordagens na psicologia, né? O Maslow, ele é considerado aí um dos fundadores, digamos assim, da terceira força da psicologia, né? Que vem aí trazer uma alternativa para a psicanálise e para a psicologia comportamental, que é a psicologia humanista, né? Então, foi um grupo de psicólogos lá dos Estados Unidos que influenciado aí pelas ideias da fenomenologia, pelas questões da contracultura, né? Fizeram um movimento para criar uma psicologia mais focada nas potencialidades humanas, menos voltada para o adoecimento, mas que buscava pensar assim, o que a gente pode fazer para promover saúde, né? E o Maslow era esse senhorzinho assim muito interessante, né? E ele publicou um livro sobre motivação e personalidade. E nesse livro tem um capítulo muito importante que é sobre uma teoria da motivação humana. A gente vai ver que Maslow e o Bandura, que eu vou apresentar logo mais, eles vão trazer pontos que têm a ver com essa motivação humana e a gente vai ver o quanto essa motivação humana ela é benéfica para a saúde mental. E aí o Maslow, nesse artigo, ele vai desenvolver uma hierarquia das necessidades presentes em todos os seres humanos e sua dinâmica de satisfação, bem como as formas culturais de satisfazer essas necessidades. Para o Maslow chegar nesse ponto, né, ele foi para algumas comunidades, observou, né, do ponto de vista antropológico, como que essas sociedades se organizavam, e ele foi percebendo, assim, que dependendo da forma como essas sociedades se organizavam, as pessoas elas se sentiam mais realizadas, mais felizes mesmo, mais em consonância com seus valores, né? Então ele vai teorizar sobre isso. E aí você já deve ter ouvido falar, né, da hierarquia das necessidades humanas. Então quem é o pai disso aí, né, é o Maslow. E ele vai então dizer que as necessidades humanas, elas são universais, elas estão presentes em todos os seres humanos, em diversas culturas, isso é algo universal. E que elas vão seguir uma certa ordem, uma hierarquia, de modo que as necessidades mais básicas, elas vão ter predominância em relação às necessidades mais elevadas. E aí nós vamos ver como é que é isso. E aí, essa é a famosa pirâmide de Maslow, que não foi o Maslow quem criou, né? Mas, através da teoria dele, organizaram esse material no formato de uma pirâmide, que ela vai demonstrar para a gente como que essas necessidades se organizam e a ordem de prioridades em que mais ou menos elas acontecem. Então, a gente vai dizer que na base dessa pirâmide, ou seja, as necessidades mais básicas do ser humano, são as de ordem fisiológica, que vão envolver respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção, né? Na sequência, a gente vai ter as de segurança, que é a segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade.
Depois vem amor, relacionamentos, né? Então, necessidade de amizade, família, intimidade sexual. Estima, né? Então, envolve autoestima, confiança, conquista, o respeito dos outros, o respeito aos outros. E aí, a gente subindo um pouquinho mais, né? A gente vai chegar, então, na moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. E aí, no topo ali dessa pirâmide é o que a gente vai chamar de autorrealização ou autototalização. Então, a pessoa, quando ela consegue satisfazer essas necessidades, né, como se ela chegasse num ponto assim, de satisfação muito expressivo, que a gente vai considerar aí que é um ponto de autorrealização na vida dessa pessoa. E aí, gente, começando aí pela base, né, assim, o vermelhinho, o que são as necessidades fisiológicas? Né? São aquelas mais atreladas à nossa sobrevivência física, como respiração, alimentação, sede, sexo. São as mais profundas carências humanas e, quando não supridas, recebem toda a atenção e energia do indivíduo. E aí, o que acontece? Essas necessidades, elas são universais, né? Mas elas são tão básicas que a gente naturaliza elas, né? Assim, mas a gente vai perceber que vão ter estratégias diferenciadas aí em relação a cada cultura, né? Assim, a forma como isso vai ser atendido, suprido. Depois nós vamos para as necessidades de segurança, né? Então, depois que a gente tem essas necessidades básicas atendidas, por isso que a gente tem que estar bem alimentado, a gente tem que estar num ambiente que a gente se sinta bem, né? Assim, para a gente poder também ter essa segurança, a motivação vai ser focada, então, nessa autopreservação. Nesse grupo se encaixa a proteção física, a busca por abrigo, estabilidade, ordem, conforto, entre outros. Então, é muito difícil pensar uma pessoa com saúde mental que está passando fome, ou uma pessoa que está vivendo uma situação de violência, de insegurança, seja na esfera alimentar, seja na esfera física, né? Isso tudo afeta a saúde do indivíduo, né? E aí, aqui um outro ponto são as leis, a estabilidade financeira, a previdência social, né? São todas estratégias aí que a gente tem para a gente poder se cercar dessa segurança e poder, né, seguir aí com a nossa vida. Depois nós vamos para as necessidades de pertencimento e amor, né? Então, supridas as necessidades básicas e de proteção, as pessoas se voltam para as relações que satisfazem as necessidades de pertencimento e amor. Cada sociedade cria forma de satisfazer essas necessidades, que implica dar e receber afeto, mas também se sentir pertencente, né? Então, algumas estratégias são as relações familiares, conjugais, amizades, participação de uma associação, de um clube, de um partido, ou até mesmo se sentir parte de uma comunidade, uma igreja, um bairro, uma cidade, um país, um grupo de professores, né? Uma instituição, ciências médicas, por exemplo, né? Então, de certa forma, a gente está buscando esse pertencimento e amor. Aí. Necessidade de estima, né? Então, a gente, satisfeita essas necessidades, a gente também quer um pouco além. A gente quer se sentir aceito, reconhecido, respeitado, prestigiado e valorizado socialmente por quem a gente é, pelo trabalho que a gente desenvolve. E isso aqui é uma necessidade humana básica, assim, que a gente observa desde a infância, né? Então, desde criança, a gente é movido por essa necessidade de reconhecimento por quem a gente é, por aquilo que a gente realiza, né? Assim, a criança, né, quem tem filho pequeno, sabe, né? A criança faz, assim, dá aquela olhadinha, será que eu vou ser reprovado? Será que eu vou ser aprovado? Né? Assim, tem hora que mente, isso tudo, né, para garantir a autoestima e essa valorização do outro. E diversos povos criaram meios formais e informais de reconhecimento, né? Então, tem elogios, rituais, cargos, títulos, premiações, e diversas formas que expressam valorização e reconhecimento social. Estou lembrando aqui daquele índice de desenvolvimento docente, né? Acho que entra um pouco aqui. Então, as próprias instituições trabalham com isso também, com esse reconhecimento, né? E aí, por último, né, a gente vai ter a necessidade de autorrealização. Então, quando a gente tem essas necessidades inferiores satisfeitas, quando eu falo inferior, não é no sentido assim de ser pior,
mas é de que são mais básicas, né? Surgem necessidades relacionadas à autorrealização, que tem a ver com a realização de potencialidades, capacidades mais individuais, a realização da natureza mais própria da pessoa. Aqui, quando a gente fala de necessidade de autorrealização, a gente está falando daquilo que dá sentido para a vida das pessoas, né? Então, se a pessoa ela está ali tendo o básico, né, para viver, digamos assim, tendo condição de vida digna, né? Vamos falar de dignidade, ela consegue então se lançar para algo mais elaborado, digamos assim, né? Então a pessoa ela vai escolher um projeto para a vida dela, ou alguns projetos para a vida dela, né? Então para uma pessoa pode ser se tornar um pintor, para outra um atleta, outro um escritor, outro um professor renomado, para outro vai ser a paternidade, a maternidade. Então cada cultura, né, cada pessoa também vai ter uma forma própria de lidar com a sua singularidade e também com a sua realização pessoal. E aí, gente, diante disso que eu trouxe, né, assim, a pergunta que eu lanço aqui é o seguinte, afinal, qual o sentido de fazermos o que nós fazemos? Qual a relação do sentido com a nossa saúde mental, né? É por isso que eu trouxe aqui a teoria do Maslow, né? O que a gente observa, né? Que quando a gente está diante de uma situação em que a gente está desconectado do sentido, né? Que a gente está desconectado dessa realização, a nossa saúde mental ela fica muito afetada. Então, é um ponto para a gente pensar, como é que está a minha vida, assim, né, em termos de sentido? Qual está sendo o sentido do meu trabalho? Né? O que me leva a acordar todo dia, ir lá, enfrentar uma sala cheia de alunos, assim, eu estou conseguindo ver sentido no que eu estou fazendo, né? Assim, se eu não estou, como que eu posso me lançar em relação a isso? O que eu preciso rever? O que eu preciso me conectar em relação ao sentido do que eu faço, de quem eu sou? E agora eu vou trazer a autoeficácia de Bandura, né? A autoeficácia ela é um conceito que está dentro da teoria social cognitiva de Albert Bandura, né? E ela diz respeito ao seguinte: a autoeficácia são as crenças de alguém em sua capacidade em organizar e executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações. Então, a autoeficácia, gente, é aquela percepção do quão capaz a gente é de realizar uma determinada ação. E ela vai expressar o quanto uma pessoa se vê incentivada para agir ou persistir diante de uma tarefa difícil. Ou seja, pessoas que têm uma autoeficácia mais elevada, né? Ou seja, não significa que ela não reconheça suas fragilidades, que ela não reconheça suas dificuldades, mas ela se sente motivada a tentar superar aquilo, né? Assim, a tentar dar conta daquele desafio. Essa pessoa, por conta dessa percepção, dessa crença, ela tende a persistir mais diante das tarefas. E isso acaba trazendo efeitos positivos para a saúde mental dela. Por quê? Quem persiste, quem se incentiva, se mobiliza para uma meta, tem mais chance de ser bem-sucedida do que quem olha, se sente incapaz e desiste. Né? Então, a gente vai perceber que essa crença, né, ela é muito importante para a proteção da saúde mental da pessoa. E aí, o que a gente faz, né, para alimentar essa autoeficácia? Como que a gente pode gerar autoeficácia? Quais são as fontes para essa autoeficácia? Né? O que o Bandura vai falar? Ele vai falar que a gente tem 4 fontes de autoeficácia. E elas estão aqui em ordem de, digamos assim, de potência. A primeira são as experiências de domínio. É quando a pessoa está diante de um desafio e ela testa, ela vai lá e tenta. E aí ela tenta e consegue, e aí isso gera nela um efeito assim, olha, eu sou capaz, eu consigo. E essa experiência de domínio, que é a experiência direta com o desafio, ela é a mais potente para a gente poder desenvolver, né, aumentar aí nossos níveis
de alta eficácia. E aí a segunda experiência são as experiências vicárias, né? Assim, é quando a gente está como observador de alguém que é parecido conosco. Então, eu sou professora, aí eu estou vendo que está tendo um desafio, sei lá, dar uma palestra para um grupo, sei lá, de diretores, e eu estou super insegura. Aí eu observo um colega meu fazendo esse movimento, e eu olho assim para ele, tenho uma identificação e percebo, olha, ele conseguiu, é capaz de eu conseguir também. Então, ela diz respeito a essa experiência através do modelo, de alguém que é semelhante, com o qual a gente se identifica. Observar essa pessoa tendo êxito numa tarefa também se reflete na nossa autoeficácia, né? Por proximidade. A terceira fonte, que ela é menos forte do que a de domínio e a do modelo, é a de persuasão pessoal. E ela diz respeito a quê? O que é persuasão? É um incentivo. É quando uma figura de autoridade, uma figura que você valoriza, uma figura que é importante para você, fala para você assim, vai lá, tenta, você consegue, né? Esse incentivo, ele também é uma fonte importante de autoeficácia. Por isso que os ambientes de trabalho, é interessante que a gente tenha esse contato próximo com os colegas, que as chefias, né, elas possam incentivar os seus colaboradores. Isso tudo gera efeito positivo para a autoeficácia. E por último, né, nós vamos ter como fonte de autoeficácia os estados fisiológicos e emocionais. A autoeficácia ela é muito interessante. Por quê? Porque ela é uma crença, né, ela é uma variável bidirecional. Da mesma forma que ela influencia, ela é influenciada pelos fatores fisiológicos e emocionais. Então, por exemplo, a pessoa ela é super capaz, mas ela está um dia que ela está passando mal, ou que ela está triste, que ela está, enfim, mais ansiosa. Isso vai impactar na fonte de autoeficácia dela. Isso vai impactar na forma como ela se vê capaz, né? Então, aquele dia que a gente não está muito legal, né? Enfim, acordou ali, enfim, passando mal, esse dia não é o melhor dia para a gente se avaliar como capaz ou incapaz de fazer alguma coisa, né? Então, é importante a gente ter paciência e entender, talvez isso não seja o melhor momento para eu me avaliar em relação à minha capacidade, né? Então, deixa eu cuidar primeiro desse estado fisiológico, desse estado emocional, para eu ter clareza, né, assim, se eu consigo ou não desenvolver, executar uma determinada meta ou tarefa. Tá claro, gente? O negócio de dar capacitação online, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas vamos lá. Tá bem claro aqui, mas tá dando para acompanhar. Então tá bom. Bom, e aí, a autoeficácia, ela está assim, amplamente relacionada nas pesquisas a uma menor vulnerabilidade a estresse e depressão, a uma maior presença de hábitos saudáveis, um maior controle e manejo de problemas de saúde. Então, a pessoa ela já tem um problema de saúde, né? Então, ela vai conseguir ter uma adesão maior ao tratamento, a um controle maior, controle e manejo de dor, qualidade de vida e longevidade. Isso aqui são só alguns exemplos para a gente ver o quanto que a autoeficácia ela está relacionada a desfechos positivos em saúde física, mental, e aspectos sociais, enfim. E aí, gente, falando especificamente sobre a autoeficácia docente, né? O que a gente percebe? Que, especificamente em relação ao docente, 3 fatores, eles são muito importantes para definir a autoeficácia do professor. Ela é melhor avaliada em relação aos componentes. Estratégia de ensino, então, é o quão capaz o professor se sente de ensinar, de elaborar estratégias para ensinar. A outra é gestão da sala de aula, né? Então, assim, é o contato ali com os discentes, né? Assim, se ele dá conta de ministrar aquele conteúdo, de dar conta, né? De transmitir aquilo que ele está querendo.
E, por último, o envolvimento dos alunos. Então, aqui a gente está chegando num aspecto, assim, da relação com os alunos. Se ele é capaz de envolver os alunos, dos alunos se interessarem por aquilo que ele está ministrando. E aí, no que diz respeito às interações com os alunos, os professores com maior autoeficácia, eles tendem a ser mais pacientes, a aproveitar melhor o tempo de aula, criticar menos alunos, incentivar a autonomia e a responsabilidade deles e persistir por mais tempo ao lidar com alunos desafiadores. Então, aquele professor, né, que se sente mais... que tem uma percepção de que é capaz, né, nessa interação, ele tende a ter comportamentos que, de certa forma, vão se refletir numa melhor interação com esses alunos. E aí, o que a gente observa? Que níveis mais elevados de autoeficácia do docente vão gerar um comportamento mais favorável à autonomia e menos controlador com os alunos, bem como em comparação com professores menos autoeficazes. Qual que é a tendência? O professor que tem menos autoeficácia, né, como docente, para compensar, muitas vezes ele acaba se utilizando de estratégias mais autoritárias em sala de aula, o que acaba reforçando, o que acaba dificultando essa interação com os alunos e acaba, consequentemente, também gerando mais desgaste e mais adoecimento mental para o professor. Docentes, né, que têm uma autoeficácia maior, geralmente estão mais dispostos a implementar métodos de ensino inovadores, com foco na colaboração e interação dos alunos. E isso acaba repercutindo também no desempenho acadêmico desses estudantes, né? E aí, o que a gente observa? Que essa percepção de autoeficácia, ela é preditora de qualidade de vida para os professores, de saúde física e de menor desistência desses professores. Então, a autoeficácia, ela é uma crença muito importante para a gente poder trabalhar, né? Porque ela vai se refletir significativamente aí na saúde mental dos docentes. E aí, gente, para a gente ir fechando, eu acho que eu estou na hora certinha aqui, o que a gente consegue concluir, né? O que é qualidade de vida, né? Qualidade de vida é a percepção do indivíduo, da sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupação. E aí, em relação à qualidade de vida, né? Vamos pensar, qual que é a importância, né, respondendo aí a proposta dessa capacitação, qual que é a importância da gente cuidar da nossa saúde mental? Isso vai se refletir na nossa sensação de bem-estar, na prevenção e controle de doenças físicas e mentais, no fortalecimento da nossa autoestima, numa disposição maior, numa melhor definição de objetivos e mais foco, no aumento da nossa longevidade e na melhora dos nossos relacionamentos, seja no relacionamento conosco, seja no relacionamento com as outras pessoas, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, né? E aí, queria voltar naquela primeira fala, né, sobre mim. Um ponto importante é a gente lembrar que ser professor é muito bacana, é algo que realmente nos preenche, que traz muitas alegrias e muitos sabores também, né? Mas a nossa vida, ela é muito maior do que o nosso trabalho, né? Então é importante a gente, ainda mais o trabalho do docente, né? Assim, que toma muito espaço, é importante que a gente consiga dedicar espaço também para as outras coisas da nossa vida, né? Como atividade física, como as relações, como o lazer, né? Como o próprio cuidado pessoal, né? Seja por meio de uma terapia, enfim, cada um vai encontrar um meio, né, de estar mais em contato consigo.
E isso tudo, né, vai se refletir aí nas várias áreas da nossa vida. E aí essa era a contribuição que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada aí, Jorge, pelo convite. Obrigada aí, pessoal, pela presença de vocês. Que isso, Mala. Eu que agradeço a participação, a fala, né, trazer essa reflexão, igual eu comentei, importante para esse direcionamento das melhores práticas. Eu queria aqui reforçar o pedido de sugestões de temas, acabei de encaminhar um link, e gostaria de abrir aqui para perguntas, dúvidas, se alguém tem alguma fala, gostaria de complementar. O professor Carlos está agradecendo aqui o tema e a apresentação, o professor Tiago Zental também, a Shirley. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum levantamento? Enquanto o pessoal vai comentando aqui, eu só reforçar alguns pontos aqui, Maíla. Eu vejo que essa temática ela é recorrente. A gente coloca sempre assim nesse período mais de final de semestre, sugestões para o semestre seguinte, algumas sugestões por vezes aparecem no transcorrer do semestre, a gente já anexa, né, mas está retomando aqui agora, e isso sempre fica recorrente. Então, essa reflexão ela é importante, eu entendo, para as melhores práticas, para os melhores direcionamentos. Inclusive, eu entendo que é função do núcleo de desenvolvimento docente estar refletindo sobre isso, né? Você coloca assim que é uma parte, por exemplo, de estresse, dá conta de poder lidar com esses recursos, com esses aspectos e trazer essas capacitações, eu acho que vão muito nesse sentido, trazer o reconhecimento, igual você bem ponderou aqui, do desenvolvimento docente. Então, eu acho que é fundamental a gente poder trazendo essas discussões para poder potencializar. Então, agradeço muito assim, a fala e espero que essa discussão seja recorrente. Tem algum professor que abre o microfone? Emanuel, gostaria de complementar? Não, obrigado. Tá, foi ótimo. Agradecer. Perfeito. Obrigado, professor. Ô, Jorge, vou só fazer um comentário rapidamente, que eu achei que posso fazer. Lógico. Eu acho que dar as felicitações para a professora, que eu acho que ela foi muito feliz na fala dela. Essas abordagens, e são abordagens assim, muito interessantes. Aquela fala lá de Maslow, né? Eu tenho uma casuística grande nesses estudos, né? Em função da minha atividade, que é a perícia judicial, então eu conheço as organizações e vejo que muitas vezes não adianta você querer resolver problemas que muitas vezes estão lá na base da pirâmide, como ela colocou, né? Tem uma população, por exemplo, que eu estudei certa vez, que era de serventes escolares, que o pessoal ficava preocupado por que elas não estavam entregando rendimento, né? E quando a gente foi analisar verdadeiramente o que estava acontecendo, porque o índice de absenteísmo era muito alto, muito atestado, de ordens diversas, é porque elas estavam extremamente endividadas, não faziam nenhum tipo de atividade física, sentiam dores constantes no corpo, tinham problema de sono, e elas preparavam uma comida que era de ordem pública, né? A verba utilizada, então elas não podiam comer a comida que elas preparavam, e muitas vezes elas estavam passando fome em casa. Então, veja bem, como é que uma pessoa dessa vai ter qualidade de vida, sendo que ela não tem o básico para ela, não tem jeito de exigir absolutamente nada dela. E um lembrete que recentemente foi uma lei publicada em que determina que, né, as organizações, especialmente as educacionais, tenham aí programas voltados à qualidade de vida no trabalho, tá certo? A gente eu tenho desenvolvido um trabalho disso junto a uma equipe que eu coordeno, numa cidade perto aqui de Belo Horizonte, e a gente vê que os desafios aí são grandes, mas para que a gente consiga achar as soluções, a primeira coisa são as reflexões que foram muito bem colocadas pela professora. Mais uma vez aí coloco os parabéns para ela. Até deixei um link aí, quem tiver interesse, em 2017, esse foi uma das pautas, né, do programa Trabalho Seguro Tribunal Superior do Trabalho. Então, tiveram algumas exposições interessantes, eu fiz uma exposição lá, que eventualmente quem tiver interesse aí, eu coloquei o link aí no chat. É isso, obrigado mais uma vez, gente. Obrigado pela contribuição, Leandro, e pelo link, né? Fica mais um material para consulta aqui. Você vê que a temática ela é ampla e pode
trazer muitas partes de melhorias para a profissão docente, né? Muitos comentários aqui, Marla, agradecendo vários professores, agradeço demais e encerro aqui o nosso encontro hoje, né, reiterando a importância da temática e o agradecimento pela participação. Obrigado a todos os professores, um ótimo final de semana. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Gente. Parabéns, Marla. Gostei demais da viu? Foi excelente, viu? Muito bom para nós como professores, viu? Parabéns. Obrigada.